Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Watcher Frog, que tem até um canal no YouTube com esse mesmo nome e pediu para eu divulgar aqui, já que ele é promotor desse vídeo. O link do canal dele está aqui na descrição e no comentário fixado. Eu não assisti ainda, mas se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada lá. Mas eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Comecei a consumir o seu conteúdo em 2022 em um período que eu já tinha iniciado as minhas sessões de terapia. Eu sempre fui um cara quieto e por isso muitas vezes acabava sofrendo calado com as dificuldades que eu enfrentava. E ter uma visão externa e imparcial para tomar decisões importantes na minha vida parecia uma boa ideia. A psicóloga que eu escolhi tem em torno de 60 anos. Eu correlacionei o meu despertar com o início das sessões, pois foi após esse período que eu senti que evoluí e mudei meus objetivos. Em 2022, por exemplo, eu estava em um relacionamento com uma menina que era muito diferente de mim e claramente o relacionamento não estava sendo algo positivo. Nessa época, consumir o conteúdo aqui no YouTube e as sessões de terapia foram importantes para eu tomar a decisão de terminar e sentir que tomei uma excelente decisão. Após isso, melhorei minha vida em todos os aspectos. No âmbito profissional e financeiro, consegui progredir na área que trabalho e hoje tenho um salário ok, que permite que eu possa guardar uma boa quantia e ter uma certa tranquilidade financeira. Além disso, no lado emocional, aprendi a gostar de aproveitar a vida sozinho, tendo a liberdade de escolher o que quero fazer. Há 2 meses, decidi pausar as sessões. Percebi que estava sendo um desperdício de dinheiro. Como eu comentei, a psicóloga, mesmo sendo de uma geração diferente, conseguiu me auxiliar em algumas tomadas de decisão e a superar algumas dificuldades emocionais. Mas eu percebia que as sessões recentes estavam me fazendo refletir sobre uma possível volta ao mercado, visto que eu estou com metas que envolvem ser responsável financeiramente para eu conseguir atingi-las. E como sabemos, a pista está salgada e eu já decidi abdicar disso em prol de algo maior, que tudo indica será excelente para o meu futuro. Espiritualidade, estudos e academia têm sido suficientes para manter a minha saúde mental e física, e eu estou muito feliz assim. Será que em algum momento seremos compreendidos por quem não está em nosso meio, ou precisaremos manter a Mask Pill para sempre quando estivermos no convívio com outros? Eu sinto que tanto a psicóloga quanto meus pais e amigos Blue Pill não compreendem essa fase que estou na minha vida, seguindo meu próprio caminho. Um forte abraço e obrigado. E o Watcher Frog, eu que agradeço a doação e o assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, escolher um tema para que eu fale aqui, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, assim vocês também ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, e ainda ganham um cargo vitalício no meu servidor do Discord que dá acesso a conteúdos antecipados, né? Vocês também podem apoiar o canal deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. E vamos falar rapidamente sobre essa questão aqui do Watcher Frog, né? Eu acho que a parte mais interessante aqui, a parte que nos toca nesse relato, é essa dificuldade em manter a Mask Pill, né? Eu já fiz vários vídeos sobre Mask Pill, inclusive tem uma playlist aqui no canal com esses vídeos, que você pode ter acesso aqui na descrição e no comentário fixado. Eu até tenho uma temática, né? Nesses vídeos eu sempre ponho na thumbnail, na miniatura, alguma foto do Patrick Bateman, né, do filme Psicopata Americano. Por quê? Porque aquele filme é a Mask Pill em todo o seu potencial, cara. Além de ser um filme com uma filosofia bacana, que inclusive casa muito com a que a gente apresenta aqui dentro da comunidade, o Patrick Bateman, ele é exatamente isso, né? Inclusive, uma das cenas mais icônicas é aquela onde ele diz que ele não tem uma real identidade, né? Ele é uma máscara, inclusive essa cena ele tirando uma máscara do rosto, né? Uma máscara dermatológica lá de skincare e tal. E uma coisa que é demonstrada nesse filme e que o próprio Watcher Frog aqui falou e eu consigo compreender muito bem e acredito que vocês também conseguem se compadecer, é com a exaustão de ser um personagem, né? A exaustão de você fingir quem você não é simplesmente para ter uma vida social, simplesmente para tentar ser compreendido ou fazer parte de alguma comunidade, que, como eu já disse a vocês, é uma necessidade humana, né? A necessidade de socialização. De fato, a Mask Pill é exaustiva pra caramba, tá? É por isso, inclusive, que a gente tem aqui na nossa comunidade um ambiente de apoio, né? Uma rede de apoio, de confidências até mesmo. Os vídeos promovidos no meu canal são, inclusive, algo assim, né? É meio que muitas vezes os caras usam como um confessionário, porque de fato é uma demanda não atendida pela nossa sociedade, né? Ter canais como esse aqui, comunidades como essa, são algo que não se encontra em outros lugares. É por isso que eu tenho um grupo no Telegram, um servidor no Discord, onde os caras eles podem se comunicar, ter conversas e tal lá, interagir da forma que eles bem entendem a partir dos conhecimentos que eles compartilham,
das opiniões e visões de mundo que eles compartilham. E, poxa, eu acho que os homens eles estão meio que castrados nesse sentido, né? Castrados, o que é castração? Tá nesse sentido metafórico, não é literal, obviamente, os caras não foram capados. A castração, no sentido metafórico, figurativo, é uma limitação da expansão do indivíduo. Veja, quando se castra um animal, por exemplo, você está impedindo que ele se expanda geneticamente, né? Que ele se reproduza. A reprodução é uma expansão. No caso masculino, né? Em casos mais violentos, quando a gente fala de castração, assim, na remoção do membro ali mesmo, né? O que se está impedindo a expansão do próprio membro, que no caso do homem ele fica ereto, né? Ele se expande. Então a castração nesse sentido figurativo é uma limitação das capacidades, das necessidades expansivas do homem. E o homem ele tem isso, cara. Ele quer conquistar, ele quer se expandir, ele quer dominar, né? E eu acho isso perfeitamente normal e algo que pode inclusive ocorrer de uma maneira ordenada, né? Como é o caso do cara, sei lá, se ele quiser ter uma família ou ter terras, abrir um negócio, né? Criar herança e etc. E, porra, vamos convir, né? Pô, convir. Agora eu estou falando correto porque eu tenho esse vício de falar conver direto, aí ficam me corrigindo nos comentários. Então, vamos convir. Isso hoje foi removido dos homens, né? Uma capacidade de se expandir, como também a necessidade, um desejo de se expandir, né? Como se eles tivessem sofrido uma lavagem cerebral mesmo. Os homens, eles não querem mais se expandir hoje. Porque, vamos ser sinceros, com a situação financeira, cultural, política, comportamental do nosso país e do mundo de hoje, está cada vez mais difícil você comprar terras, você criar uma empresa e até mesmo ter uma família e filhos, né? Se reproduzir. Isso está progressivamente ficando mais difícil. Olha, por exemplo, como nossos pais e nossos avós tinham uma facilidade enorme de construir isso, porque simplesmente tinha um excedente, entendeu? Tinha disponibilidade para eles. Hoje, não vou dizer que é impossível, mas está muito mais difícil, com certeza. E a gente pode perceber que isso é um interesse mais masculino, né? O interesse de ter terras, de criar uma empresa e de ter uma família e filhos é um interesse mais masculino do que feminino, por incrível que pareça. A gente pode usar várias evidências para justificar isso, como é o senso dos homens eles criarem mais empresas. A maioria dos CNPJs no Brasil são abertos por homens. Tem essa narrativa de que existe um patriarcado, um machismo que impede as mulheres de fazer isso. Mentira, tá? Isso é mentira. São os homens que são só mais interessados nisso mesmo. Escrituras de terras também, segundo o nosso IBGE, estão mais no nome de homens. Também vai se ter uma narrativa de que existe um machismo, um patriarcado que impede as mulheres de conquistar isso. Também é mentira. Os homens têm mais interesse em deter propriedades, isso é fato. O mesmo vale para a questão de família e filhos, né? Vamos convir, as narrativas de empoderamento feminino, de liberação feminina, acabaram trazendo pautas como a interrupção da gestação, questionamento do papel da mulher como mãe, como dona de casa, como mulher do lar, como esposa, né? E assim, por mais que muitos homens, nós sabemos muito bem, estavam envolvidos nessas revoluções aí também, muitos deles interessados em lucro, simplesmente, muitos deles interessados em coisas baixas, como, sei lá, a liberação sexual para eles comerem mais gente, né? Isso é um fato. Isso lá na década de 60, 50, aqui no Brasil um pouco mais tarde e tal. Mas a gente pode perceber que, isso é senso também, tá? A maioria dos homens flui para a direita no espectro político. Eles são mais conservadores nas suas opiniões e tal. E as mulheres elas tendem mais à esquerda, né? Mais ao socialismo, mais ao populismo e afins. E a gente não precisa nem ir muito longe para saber quem é que está ganhando aí nessa disputa. Então está muito claro que os interesses femininos eles estão sendo muito mais atendidos que os interesses masculinos na nossa sociedade. Essa coisa do Fórum Econômico Mundial, né, aquela propaganda do você não terá nada e será feliz, está se tornando uma realidade. Hoje você não tem direito à família, você não tem direito a ter terras, a ter uma casa, né? O governo, na verdade, ele é dono disso tudo, né? Ele pode tirar isso de você a qualquer momento, de tal forma que você tem que pagar imposto sobre uma coisa que você comprou. Porra, pagar IPVA para um carro que você comprou e pagou os impostos na compra. A mesma coisa com IPTU. Porra, isso é muita sacanagem, né? Aí, tipo, os filhos também não são seus. A qualquer momento, a indústria do divórcio pode te sodomizar aí. Você pode também ser sodomizado financeiramente na vara de família, perder teus filhos, perder tua mulher, perder tudo. Nada é seu mais. Os filhos, não dá pra dizer que eles são seus e também não dá pra dizer nem que eles são da sua mulher, da sua esposa, né? Eles vão ser criados pelo Estado, porque eles vão sofrer uma educação provavelmente pública, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, tem um monte de coisa, várias engrenagens que vão tomar a educação do seu filho simplesmente de assalto, né? Sem falar que a sociedade em si, a cultura, ela é bem policiadora nesse sentido. Então, se você quiser até dar uma educação tradicional para o seu filho, você está ferrado.
Porque, primeiro, isso é extremamente mal visto, né? E existe uma corrida política para colocar certas agendas dentro das escolas, né? Só você ver que certos grupos mais socialistas aí, eles estão sempre focados em ler certos livrinhos aí para as crianças. Eles querem pegá-los enquanto são jovens, né? A mente é pueril, é inocente ainda, então dá para incutir muito mais facilmente certas ideologias. Aí se você quiser, sei lá, levar tua filha para um convento de freira, cara, eu não conheço nenhuma escola essencialmente católica que não seja particular e muito cara, tá? Porque, obviamente, eles até lucram com a escassez. Existe uma escassez tão grande de escolas tradicionalmente católicas que simplesmente a mensalidade é R$1.000, R$1.500, R$2.000. Fora extracurricular, fora materiais escolares, fora locomoção, alimentação, enfim, tu vai morrer uns 5 conto aí por mês ao longo do ano, né? Só para dar ao seu filho uma educação que você considera tradicional. E até mesmo as escolas particulares, a qual uma delas eu estudei, inclusive, no meu ensino fundamental, meu irmão, já está totalmente tomada por socialismo, por progressismo, por narrativas populistas, né, ideologias. Acabou, tomaram isso tudo dos homens, né? Então, a minha perspectiva sobre o conservadorismo, as minhas críticas ao conservadorismo, não são ao conservadorismo em si, são ao anacronismo, né? Simplesmente as capacidades de você ser um real tradicional conservador se esgotaram. Tipo, a esquerda venceu, ela venceu esgotando os recursos, né? Como se fosse, sei lá, a forma que a Rússia conseguiu vencer Napoleão e o Bigodinho, né? Os caras tiraram os recursos, removeram as capacidades de expansão, principalmente dos homens, né? E não sobrou nada, cara. Não sobra nada pro Betinha, né? Como dizem. A mesma coisa, até mesmo no caso de homens que seguem o seu próprio caminho. De vocês também foi removido, por exemplo, ambientes exclusivamente masculinos, né? Porque, beleza, um cara não quer ter filho, um cara não quer casar, mas ele precisa de contato com outros homens de uma maneira particular, de uma maneira exclusiva, para que ele mantenha simplesmente tato com a sua masculinidade, tá? Vamos conver. Os homens desenvolvem a masculinidade com outros homens. É só você ver o fato de que só homem cria outro homem, né? Quem você acha que vai conseguir criar um filho mais funcional, um filho do sexo masculino? Um pai ou uma mãe? A gente pode usar vários exemplos de famosos que no divórcio ficaram com os seus filhos separados, né? Tipo, um filho ficou com a mãe, outro filho ficou com o pai. É o caso do Arnold Schwarzenegger, se eu não me engano. E, pô, não vou lembrar outros aí, mas tem, pô, isso acontece em Hollywood direto. E aí tiram as fotos, né? Mostra assim, até mesmo a menina. A filha que ficou com o pai, e aí mostra uma filha que ficou com a mãe. Cara, a diferença é absurda. Então é óbvio que homens e mulheres têm uma educação diferente em relação aos seus filhos, e o resultado vai ser muito diferente. Da mesma forma, né, quando homens se relacionam mais com mulheres, eles têm uma influência muito diferente do que homens que se relacionam mais com homens. E tu pega, por exemplo, as gerações anteriores, né, principalmente dos nossos avós para trás. Por conta de haverem ambientes exclusivamente masculinos, como bares, até mesmo cabarés, ou ambientes mais liberais, não necessariamente precisavam de estabelecimento, como, sei lá, os caras saíam para caçar, para praticar algum esporte, para pescar. A verdade é que homens passavam muito mais tempo exclusivamente com homens do que com mulheres. E até o homem casado, quando ele chegava em casa, isso, porra, depois de um dia estafante de trabalho, e mesmo até depois de sair com os amigos, ir num bar, pescar, caçar, sei lá, fazer alguma coisa, cara, ele só se retirava com a mulher dele para fazer duas coisas. Uma, ouvir os problemas da esposa, da casa e dos filhos, né? Porque a esposa ela passava mais tempo na casa, cuidava dos filhos e tal, e o homem era o provedor e protetor. Então ele chegava para, sei lá, ouvir a notícia que o filhinho dele tirou nota baixa na escola. Ouvir a notícia que o outro filhinho dele tá desobedecendo a mãe. E aí, tipo, ele ia ter que tomar as medidas cabíveis ali como pai, né? Então ele tinha essa autoridade dentro de casa. Não é à toa que eu diria que até a geração dos nossos avós, né? A mãe, ela falava pra botar medo no filho, eu vou contar pro teu pai. Porra, aquilo ali gerava alma, filho. Ela poderia te dar uma coça se você fosse moleque, né? Mas conforme você vai entrando na adolescência, ela não consegue mais te punir fisicamente, então ela fala, eu vou contar pro teu pai. Aí, meu irmão, aí qualquer macho que teve pai presente se caga, né? Agora, para a geração X à frente, o negócio vá perguntar para sua mãe, né? O que é que sua mãe falou? Vou contar para sua mãe. Os poucos pais geração X presentes, eles eram totalmente submissos à esposa, né? Eles tinham que ficar perguntando para a esposa o que fazer, como criar os próprios filhos. Primeiro começou com essa coisa de uma criação mais complementarianista, né? Onde a mãe ela tem tanta voz quanto o pai. Não demorou muito para a mãe ter mais voz que o pai na criação do filho. E hoje, na geração Y e Z, aí a gente está vendo, né? Praticamente nenhum pai presente. 56% das mães do Brasil são solteiras.
várias vezes com 3 filhos, cada um de um pai diferente, muito frequentemente também fruto de uma relação com um homem não muito exemplar, né, para dizer o mínimo. Jovens que nunca conheceram uma autoridade masculina real, que crescem somente obedecendo e buscando validação da mãe, e aí quando vão para a escola é da professora, e aí quando saem da escola já estão com a namoradinha e repetem o processo, né? E acabam aí nunca entendendo o que é realmente estar em contato com outros homens. Então até de homens que não querem casar, não querem coabitar, não querem ter filhos, homens que seguem o próprio caminho, foi retirado a capacidade deles terem contato com outros homens. É meio que uma estratégia de dividir para conquistar, né? A gente pega isso através da criminalização de ambientes exclusivamente masculinos. Veja só como a sofisma é foda, né? A sofisma do nosso estado, ela sugere que é proibido fazer discriminação sexual. Por exemplo, um estabelecimento se recusar a atender uma mulher. Mas se recusar a atender um homem, é tranquilo. Tenta entrar num cabeleireiro feminino, nenhum homem faz isso, né? Mas se você fizer isso, ou se você, por exemplo, quiser entrar no vagão feminino, que é um ambiente exclusivamente feminino, que tem discriminação de sexo, gênero, seja lá o que for, filhão, tu vê aí que essa coisa de evitar a discriminação sexual é simplesmente apartheid de gênero, é para evitar que homens tenham um ambiente exclusivamente masculinos. E veja só que isso não foi feito só de uma maneira legal, foi feito de uma maneira cultural também. Existe um mito que foi criado recentemente, tá? Que homem que passa muito tempo com homem, ele tem algum desvio de sexualidade, né? Que ele pode ser homossexual e tal. E foi até o que eu falei, cara, os homens que sofrem mais homofobia hoje em dia são os homens héteros, velho, por incrível que pareça. Porque chegou um nível onde, se você não for considerado aqui na nossa comunidade mangina mesmo, se você não for um cara que fica repetindo o tempo todo que você é louco por mulher, que você é viciado em mulher, se inclusive os caras do teu grupinho ali começarem a olhar um rabo de saia e você não olhar, seja por respeito, seja porque você não quer manginar, por qualquer motivo, eles foram doutrinados a achar que você tem algum desvio de sexualidade, que você é o anormal. Então muitas das vezes você tem que botar mask appeal mesmo, e junto com os caras ali, se você quiser, pode ser até os caras do teu trabalho, não são nem teus amigos, mas se você não quiser levantar nenhuma suspeita, mesmo que sejam falsas suspeitas, você tem que se comportar igual um bonobo, igual a eles, velho. Então para você ver como a engenharia social entrou na cabeça dos caras de tal forma que você simplesmente não ser mangina, né, não ser o famoso betinha, desesperado por mulher, faz você ser mal visto na nossa sociedade. É bizarro. Isso mostra assim, uma sofisticação realmente das agendas e da engenharia social sobre os próprios homens, né? É um triunfo de fato na mente dos caras. Como, por exemplo, é o fato de que se você tiver pequenas exigências sobre o corpo feminino, sobre o tipo de mulher que você quer para se relacionar, também você vai ser massacrado, você vai ser julgado e talvez até falsamente acusado, né? Por outros homens que tentam fazer uma defesa do ego e da autoestima feminina, pois eles se sentem extremamente incomodados ao sentirem que elas estão sendo rejeitadas por você porque elas não cumprem as suas exigências, ou expectativas, ou desejos, ou seja lá o que for, que convenhamos, todo mundo tem o seu, né? Se o cara, por exemplo, dizer, eu prefiro mulher branca, porra, isso é um crime do caralho, ainda mais no Brasil. É racista, faz esforço pra gostar de mulher, é maluco, é mosseque. Porra, meu irmão, o cara não tá liberado pra ter exigência, é isso, é Polícia do Pensamento, velho, de 1984. 1984 é uma leitura que eu recomendo bastante, é um dos meus livros preferidos, inclusive, e é de uma genialidade incrível. Então assim, filhão, não sobrou nada pro homem hoje, não sobrou nada. A gente basicamente foi, vamos convir, né? Vamos convir, todos nós fomos arrastados, varridos para cyberespaços, fóruns e grupos da internet, porque são os únicos lugares onde a gente pode realmente se reunir. É isso, ou você se arriscar, ou ter a sorte de ter caras que pensam como você, e você conhece eles pessoalmente, né? Aí vocês podem sair para tomar uma breja, sair para pescar, nunca num estabelecimento exclusivamente masculino, porque essa porra não existe, é crime, né? Você vai ter que fazer isso de uma maneira liberal, sem estabelecimento, no máximo, sei lá, sair para algum canto. E foi com essa mentalidade que o Pleiter, inclusive, criou a tag, né? Que é Terapia em Grupo para Homens. Não é necessariamente um clube da luta, mas tem uma filosofia parecida, né? Que é criar um ambiente exclusivamente masculino onde os caras podem promover uma cura, né, de suas dores. Isso também atendendo à necessidade de muitos caras que não tinham grana para pagar uma terapia com o Pleiter, né, 1 a 1 com ele exclusivamente. Então o preço da tag é ridiculamente baixo. É tipo uma média de 20, 25 conto por sessão, velho. E também o Pleiter me disse que ele surgiu com essa ideia também para viabilizar casos de caras que não precisavam de uma terapia completa. Eles só precisavam de um conselho, só precisavam de um tratamento comportamental, né? Não necessariamente emocional. O cara só precisava saber o que fazer.
como se comportar e mudar a postura dele. E a tag, ela justamente tem essa intenção. Fazer isso de uma maneira mais descontraída, em grupo com outros homens e tal. E, sinceramente, na minha opinião, né, o caso do Watcher Frog aqui, seria muito melhor ele fazer parte da tag. Por quê? Porque ele estava se consultando com uma psicóloga, né, que, por ser do sexo feminino, ela não sabe as questões dos homens, não sabe o que os homens passam na pele, nunca vai saber. E ela também é de uma geração diferente, né? Então vai ter muita incompatibilidade aí, sem falar que a sessão de uma psicóloga geralmente é tabelada, né? Tem meio que uma máfia, uma carteirização aí, e costuma ser ali mais ou menos entre 250 conto cada sessão, e o mínimo que eles recomendam são 4 sessões. Então na tag, porra, tu vai pagar 20, 30 conto por sessão em média. Então assim, é um preço ridiculamente baixo, viabilizando aí quem reclamava que não tenho essa grana toda para pagar uma terapia 1 a 1 com o Plighter e tal. Pois é. Então na descrição e no comentário fixado vocês vão encontrar o link para tag, né? Onde vocês podem fazer parte dessa comunidade se tiverem interessados. Se não tiverem, desconsiderem o que eu falei aqui. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. E vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.